Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Emerson Azevedo, mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez não com redação, mas com a parte de interpretação textual. Nós vamos aqui trabalhar uma questão objetiva, uma questão de interpretação de texto, uma questão que vai explorar o gênero crônica, e nós vamos aproveitar também o momento para revisarmos um conteúdo recorrente na prova do Enem, no caso das funções da linguagem. Nós vamos tratar também sobre os elementos da comunicação, né? Então, olha só, pessoal, se liga aí na telinha, vamos analisar primeiro o texto. Lembrando que essas aulas gratuitas estão disponíveis no site www.profluiscarlos.blogspot.com, certo? E o texto é intitulado O Exercício da Crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que azar dele criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida, emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Um texto escrito por Vinícius de Moraes. Vem para cá, pessoal. Olha só. Você precisa se dar conta que o Exame Nacional do Ensino Médio tenta a cada ano diversificar os gêneros textuais explorados. Alguns são mais recorrentes, principalmente os textos propagandísticos. Mas este ano existe uma grande possibilidade de o gênero crônica ser explorado. E se você tiver um conhecimento linguístico sobre esse gênero textual, com certeza você terá o seu trabalho de interpretação textual facilitado. Então, a gente precisa lembrar o que é o gênero crônica. Quando foi que esse gênero crônica tomou uma dimensão diferente? Vamos lembrar. Olha só, pessoal, até o século XIX, o gênero crônica se preocupava em relatar assuntos nobres e verídicos. Mas, a partir do século XX, essas crônicas passaram a relatar assuntos, fatos do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, é muito interessante que você se lembre que a crônica, ela está relacionada à ideia de tempo. Lembre-se, crônica vem de cronos. É uma palavra de origem grega, cronos, que significa tempo. Então, repetindo para você ficar ligado. Olha só, crônica, cronos, palavra de origem grega, que significa tempo. Então, o gênero crônica, a crônica que nós escrevemos hoje, tem uma relação com a ideia de tempo. Ficou ligado nessa dica? Então, vamos lá. Professor, estudando o gênero crônica, eu descobri que ela é um gênero que esse texto é híbrido. O que é um texto híbrido, professor? Eu não me lembro. Bem, fique ligado. O domínio de linguagem é um aspecto muito importante para a sua interpretação de texto. Então, quando você observar a palavra híbrido, texto híbrido, remetendo à crônica, lembre-se que é um texto misturado. Professor, por que eu posso caracterizar o gênero crônica como sendo um texto híbrido? Lembre-se, a crônica tem características de um texto literário e tem características de um texto jornalístico. Como é que nós podemos entender melhor essa ideia? É fácil. Olha só, não se preocupe. A questão está em você entender que esses fatos que são escritos em uma crônica, para isso eu vou utilizar uma linguagem conotativa. Então, eu vou utilizar uma linguagem conotativa para relatar assuntos do cotidiano. Então, nós vamos ver um texto híbrido, ou seja, um texto que tanto apresenta características da literatura, quanto apresenta características de textos
jornalísticos, certo? E a característica da literatura é justamente essa, a característica de linguagem, um nível conotativo, certo? E a característica do jornalismo é essa, apresentar, relatar assuntos, fatos do cotidiano. Tá ligado? Deu certo? Entendeu? Posso passar? Olha só. Professor, mas você falou ainda há pouco sobre a questão do nível conotativo da linguagem. Eu sinto muita dúvida nisso. Às vezes eu fico sem entender direito o que é essa conotação. E eu me confundo, conotação e denotação. É simples, não fica aperreado. Vamos lá. Quando eu falo em conotação e denotação, eu estou falando em nível de linguagem. Conotação é com sentido figurado. Palavras empregadas no sentido figurado. Conotação, sentido figurado. E denotação, palavras empregadas no sentido real. Palavras empregadas no sentido real, denotação. Palavras empregadas no sentido figurado, conotação. Conotação com sentido figurado. Então, olha só, existe uma crônica, né, de Rubem Alves, intitulada Entre Troia e Orlando. O próprio título já apresenta essa linguagem conotativa. E eu até indico, viu, que você possa ler esse texto. É um maravilhoso texto, é uma excelente crônica e que pode lhe ajudar bastante também no seu repertório sociocultural para a produção de um texto dissertativo argumentativo. Entre Troia e Orlando é um texto que Rubem Alves faz alusão aos jovens. E ele constrói a imagem do jovem que apresenta um compromisso político, um compromisso ético, a ideia de um guerreiro, ou seja, aquele que vem de Troia. Enquanto existem jovens que estão descomprometidos com essas situações que estão relacionadas ao seu dia a dia, né? São jovens que se preocupam apenas com a curtição. Esses jovens são aqueles que Rubem Alves diz que são de Orlando. Então, o texto vai fazer uma alusão a esse jovem, mas para isso ele vai utilizar um nível conotativo da linguagem, certo? Então, preste atenção a essa dica de leitura, que vai ser muito importante para você, né? Para a gente poder entender melhor o gênero crônica, é muito importante que você tenha a leitura, você leia um exemplo de crônica, até mesmo para você distinguir, né, o que é uma crônica narrativa e uma crônica argumentativa. Lembre-se, existem dois tipos de crônicas. Existe a crônica narrativa, certo? Tipologia narrativa, vai contar uma história, um fato do cotidiano, palavra-chave, cotidiano, e tem a crônica argumentativa, certo? Em que o autor ele vai fazer uma apreciação crítica sobre algum fato também do cotidiano. Lembre-se, a palavra cotidiano tanto está relacionado à crônica narrativa, quanto está relacionado à crônica argumentativa. Você vai observar a linguagem que foi utilizada no gênero crônica para você saber distinguir, né, qual é a crônica narrativa, qual é a crônica argumentativa. Tá bom? Então, olha só, a gente já tem um conhecimento interessante para esse gênero crônica. Então, voltando um pouquinho ao texto, olha só na telinha, eu tenho o seguinte enunciado. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Bem, é um texto, esse enunciado põe em destaque o estudo voltado para as funções da linguagem. Funções da linguagem, repetindo, é um assunto que aparece demais na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Aparece desde 2009 com bastante frequência. Então, você precisa estar ligado, certo, nesse conteúdo. Pessoal, antes de nós analisarmos essas alternativas, eu gostaria que, por gentileza, vocês me acompanhassem nesse quadro. Na verdade, nós temos aí um esquema que foi montado para você observar o estudo sobre os elementos da comunicação. Para que
aconteça um processo comunicativo, eu preciso reunir 6 elementos. Lembrem-se que esses elementos são essenciais ao processo comunicativo. Eu tenho, em primeiro lugar, o emissor, depois, mensagem, em terceiro lugar, receptor, contexto, canal, em sexto e último lugar, nós temos o código. Então, são 6 os elementos da comunicação. Cada elemento desse constitui-se como sendo essencial aos processos comunicativos. Professor, e qual é a relação que existe entre esse estudo sobre elementos da comunicação e sobre funções da linguagem? Bem, passando o slide, você vai observar que para cada um desses elementos da comunicação existe uma função da linguagem. O estudo sobre funções da linguagem está relacionado diretamente à intenção comunicativa do texto, ao propósito comunicativo, à finalidade, ao objetivo do texto. Então, você precisa estar atento que esse conteúdo sobre funções da linguagem vai lhe ajudar também a entender o propósito comunicativo do texto. Então, observem comigo. Nós temos o elemento da comunicação chamado emissor e nós temos a função emotiva da linguagem. Então, entendendo melhor, a função emotiva ou expressiva da linguagem é aquela que põe em destaque o emissor, que é o elemento da comunicação. Em um texto, eu posso ter mais de uma função da linguagem, mas é importante que você classifique com base na função da linguagem que predomina no texto. Professor, em uma função emotiva da linguagem, qual é a principal característica? A principal característica para um texto em que predomina a função emotiva da linguagem são verbos e pronomes sendo utilizados na primeira pessoa. É um texto em que o autor demonstra o seu estado de espírito, apresenta as suas emoções, a saudade, a tristeza, o amor, a felicidade. Passando para a próxima função da linguagem, nós temos a função poética. É aquela que põe em destaque o elemento da comunicação chamado mensagem. Atenção, na função poética, o mais importante não é o que se diz, e sim como se diz. Eu vou encontrar nesses textos características de uma linguagem poética. Então, a minha preocupação vai ser com a sonoridade. Por exemplo, eu posso encontrar um texto, cuja função predominante é a poética, com rimas. Professor, se eu disser, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é um exemplo de texto cuja função da linguagem predominante é a poética? Com certeza, certo? Então, fixe nesse exemplo. A próxima função da linguagem é chamada de função apelativa. É um nome bastante sugestivo. Apelativo remete a apelo, a súplica, a comando, a ordem. Então, os textos propagandísticos trabalham com a função apelativa ou conativa da linguagem. Função apelativa ou conativa. E qual é a principal característica da função apelativa? A principal característica são os verbos utilizados no modo imperativo, já que eu preciso realizar esse apelo, essa súplica, essa ordem, passar um comando, instrução, então eu preciso trabalhar com o verbo no modo imperativo. A próxima função da linguagem é chamada de função referencial. Existem outros nomes para essa mesma função. Eu posso também chamar de função denotativa, função informativa ou função cognitiva. É importante que você observe que o elemento da comunicação posto em destaque é o chamado contexto. Professor, os textos jornalísticos trabalham principalmente com a função referencial da linguagem? Sim. Então, a função referencial da linguagem existe na notícia,
existe no artigo de opinião, e essa função referencial da linguagem também deve existir no seu texto dissertativo argumentativo. Lembre-se que uma das características da sua dissertação argumentativa é o certo grau de informatividade. A competência 3 do Exame Nacional de Ensino Médio lhe conduz para a seleção de fatos e de informações para dar sustentação ao seu ponto de vista. Então, por esse motivo, o texto dissertativo argumentativo, sua prova de redação do Exame Nacional de Ensino Médio, põe em destaque a função referencial. A próxima função que nós vamos analisar é chamada fática. E aí nós devemos lembrar que o canal é o elemento da comunicação posto em destaque. Professor, às vezes eu não consigo entender por que esse elemento é chamado de canal. Canal, pessoal, é o suporte, é o meio físico. Por exemplo, alguém liga para você, alguém liga para o seu celular. Quem é o canal? É o seu aparelho telefônico, é o seu celular, seu smartphone, enfim. Professor, o jornal também é um suporte? Também, assim como a revista também é um suporte. Então, quando eu desejo testar esse canal, eu utilizo a função fática. Lembre-se também que o ar pode ser o seu canal. Em uma conversa que você tem, em um diálogo que você tem com o seu colega, certo? Uma conversa que você estabelece com o seu amigo, o canal é o ar. É o ar, o meio físico responsável por transmitir, por levar essa mensagem para o interlocutor. Então, se, por exemplo, o seu colega está falando alguma coisa e de repente você diz, o quê? Você está testando o canal. Dessa forma, você está utilizando a função fática da linguagem. A última função é chamada de metalinguística. Nesse caso, o código é utilizado para explicar o próprio código. Nós percebemos facilmente a função metalinguística no gênero verbete. Verbete é o que está no dicionário, certo? Dicionário não é gênero textual, lembre-se disso. Verbete, que é o chamado gênero. No verbete, nós temos o signo linguístico acompanhado do seu significado. Mas nós também podemos apresentar uma função metalinguística, por exemplo, em um filme. O importante é que esse filme tematize cinema. Nós podemos observar a função metalinguística também em uma peça teatral, por exemplo. Basta que essa peça teatral tematize o próprio teatro. Pessoal, vem para cá. Olha só, nós estávamos falando sobre essa função metalinguística, falando que o código é utilizado para explicar o próprio código. Eu gostaria que vocês prestassem atenção ao texto que foi lido, escrito por Vinícius de Moraes, Exercício da Crônica, texto que serve de base para a interpretação do texto. Então, voltando ao slide, por favor. Escrever prosa é uma arte ingrata, eu digo prosa fiada, como faz o cronista, não a prosa de um ficcionista na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que azar dele criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Então, dando sequência a essa leitura, já no finalzinho, olha só. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Pessoal, vim para cá, olha só. Não se espante. Essa crônica foi utilizada para tematizar uma crônica. Então, isso remete ao entendimento da função metalinguística. Nós temos aí uma metalinguagem. Crônica, que foi utilizada para explicar uma crônica, que tematiza uma crônica. Então, observe comigo as alternativas. Por favor, olha só o slide. Vamos lá, o slide? Letra A. A função da linguagem, no caso a função metalinguística, se constitui, letra A, nas diferenças entre
O cronista e o ficcionista, não. Nós não temos metalinguagem nessa letra A. Nós não temos o entendimento da função metalinguística na letra A. Letra B. Nos elementos que servem de inspiração aos cronistas, os elementos que servem de inspiração aos cronistas não traduz o entendimento sobre metalinguagem. Então, dando continuidade. Letra C. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, esses assuntos são relacionados ao cotidiano, mas isso não interfere no entendimento sobre a função metalinguística. Letra D. No papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. Mais uma vez, essa não é a alternativa correta. A alternativa que diz respeito à função metalinguística é a letra E. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. A crônica de Vinícius de Moraes tematizou uma crônica. E esse entendimento sobre a função metalinguística está presente na letra E. Então, fique atento. Letra E, resposta correta. Vem para cá. Pessoal, nós resolvemos essa questão e também aproveitamos esse momento, fizemos uma revisão sobre o gênero crônica e também fizemos uma revisão sobre elementos da comunicação e sobre funções da linguagem, certo? Espero ter contribuído bastante para o seu crescimento. Desejo a você sucesso. Tenha calma na hora da leitura, certo? Se planeje. Você vai começar por qual prova? Pelo caderno de linguagens ou pelo caderno de matemáticas e suas tecnologias? Cuidado com o tempo, certo? É muito importante que você possa ter essa noção de tempo para que você não ultrapasse 3 minutos por item, certo? No mais, pessoal, faça uma excelente prova, fiquem com Deus que vai dar tudo certo. Fica aqui, meu abraço. Sucesso, galera. Tchau.